Vamos lá de resumo da rodada da Champions, da primeira rodada. Vambora. PSV foi amassado pelo União Saint-Gilloise dentro de casa. Só reagiu depois de estar 2-0, mas depois de estar 3-0. Mano, tomar uma lapada dentro de casa é osso, tá ligado? Só reagiu depois de 2-0 e perdeu muito gol. E o Saint-Gilloise foi bem mais fatal e bem mais agressivo. A Arsenal controlou o jogo no primeiro tempo, mas praticamente não fez nada, vamos dizer assim, só teve a bola. E o Atlético Bilbao foi bem mais agressivo e mereceu até fazer gol no primeiro tempo, tá ligado? Mas não foi muito efetivo. Aí no segundo tempo o Arsenal conseguiu transformar esse volume que tinha, esse controle de posse que tinha no primeiro tempo, em chances criadas e matou o jogo no segundo tempo. E o Tottenham ganhou com tranquilidade do Villarreal num jogo bem disputado. Abriu o placar bem cedo e controlou efetivamente o jogo. O Benfica começou amassando o Karabakh, com 16 minutos já estava 2-0. Mas no segundo tempo o Benfica abriu as pernas e tomou uma virada. É impressionante. E o jogo do Real Madrid foi um dos piores dessa rodada. Meu Deus do céu. Real Madrid controlava o jogo, mas não gerava perigo nenhum. E por pouco não saiu com o placar empatado, tendo sido salvo por 2 pênaltis. Um deles sendo bem questionável, vamos dizer assim. Juventus e Borussia Dortmund foi simplesmente o melhor jogo da rodada, com sobras. O primeiro tempo foi horroroso. Nossa, um joguinho modorrento esse primeiro tempo. Mas, meu amigo, o segundo foi uma maluquice. Uma maluquice. Porque com 5 minutos já tava 2-2. Mano, tá ligado? Tipo, o Borussia abriu o placar com pouco tempo de jogo. E com 5 minutos já tava 2-1 pro Borussia. Tá ligado? Tipo, a Juve empatou. E logo depois a Juve tomou mais um. Tipo, de pouco tempo, tá ligado? Os gols foram muito um em cima do outro. Aí o Borussia. Aí a Juve empata de novo com o Vlahovic. O Borussia vai lá e faz mais um. O Borussia amplia o placar para 4-2 enquanto parecia que o jogo ia acabar e o Borussia ia ganhar. A Juve vai pra cima e busca o empate. Com detalhe que o empate foi no último lance do jogo e foi um sonoro 4-4 com 8 gols. Só no segundo tempo. Literalmente todos os gols do jogo foram no segundo tempo. Senhores, que jogo, meu amigo. Que jogo. Aí vamos pra terça-feira. Aí vamos para o jogo de quarta-feira. Jogos de quarta-feira. Slavia Praga e Bodo-Glimt. O Slavia Praga dominou o Bodo-Glimt por completo. Só que no segundo tempo o Slavia Praga abriu as pernas. No primeiro tempo o Slavia Praga controlou o jogo totalmente. Fez 2-0. Mas no segundo tempo o Bodo-Glimt cresceu e foi buscar o empate. Também na reta final, inclusive. PSG e Atalanta foi um completamaço. O PSG dominou o jogo inteiro. A Atalanta não teve chance nenhuma. Praticamente não reagiu em momento nenhum. E acaba tomando um 4-0 bem no lombo.
Liverpool e Atlético de Madrid foi um jogo bom até. Liverpool começou o jogo bem em cima mesmo, dominando completamente o jogo. E com pouco tempo já tinha quebrado o retranqueiro de Madrid. E saiu do primeiro tempo com 2 a 0 bem tranquilo. Só que aí o Liverpool baixou a guarda e acabou tomando empate. Só que já no último lance, o ídolo Van Dijk salva a pele do Liverpool mesmo, fazendo um segundo tempo horrível. Bayern e Chelsea, o Bayern dominou praticamente o jogo inteiro. O Chelsea até tentou reagir, mas em teoria mas o Bayern foi bem melhor e mereceu ganhar o jogo. Pra vocês terem uma noção, era tanto gol que eu já perdi o rumo de tentar gravar, tá ligado? O Chelsea até ensaiou uma pressão, mas não adiantou muito no final. O que tá faltando? Eu acho que tô esquecendo de algum. E isso aqui eu acho impressionante. O Simeone é um dos técnicos mais bem pagos de toda a Europa. O Atlético gasta milhões em contratações, mas o time não joga porra nenhuma, tá ligado? E vamos para o último dia, que foi ontem. O último dia de Champions, só para encerrar o bagulho. Copenhague em Leverkusen foi um jogo com primeiro tempo ridículo, horroroso. Copenhague abriu o placar muito cedo. Aí o Leverkusen controlou o jogo, só que não fez praticamente nada. Depois do gol não teve nada no primeiro tempo. Ô, joguinho mandou reto no primeiro tempo. Aí no segundo, o Bayer Leverkusen empata com um golaço de falta do Grimaldo. E se torna mais propositivo, vai pra cima e o Copenhague esperando o contra-ataque. Até que no momento que o Leverkusen tava melhor, toma um contra-ataque e um gol da cria da Toca Robert, que foi contratado essa temporada pro Copenhagen. O Copenhagen volta à frente e já na reta final, na base do desespero, o Bayer Leverkusen consegue um empate. Resumindo, o jogo foi bem ruimzinho, tá ligado? Só não foi pior que o Real Madrid e o Olympique de Marseille. E pra fechar, o clube Bruges amassou o Mônaco. Meteu um sonoro 4-1 com 3 gols sendo no primeiro tempo. E pra fechar, o Galatasaray na base do contra-ataque começou ganhando do Frankfurt. Mas depois, meu amigo, passou o trator. Enfiou. O Frankfurt enfiou um sonoro 5-1 sem dó. Com um segundo tempo avassalador. Contando também com vários vacilos da defesa do Galatasaray. O Frankfurt simplesmente passou o carro dentro de casa. E o Manchester City, que estava controlando o jogo contra o Napoli, e principalmente depois da expulsão do Di Lorenzo, com o goleiro do Napoli trabalhando demais, pegando tudo no primeiro tempo, mas no segundo ele não conseguiu segurar. E
E o Manchester City passou por cima do Napoli. E o Haaland está cada vez mais fazendo história na Champions. E o Barcelona ganhou com certa tranquilidade, vamos dizer assim, do Newcastle. Controlou o jogo praticamente todo. Só na reta final, quando já estava mais cansado, que o Newcastle se propôs mais e no final conseguiu pelo menos um golzinho. Mas foi um jogo bem tranquilo pro Barça, com o brilho do Rashford, que meteu 2 gols. E é impressionante a nhaca que sai dos caras depois que os caras saem do United. É brincadeira. O Sporting amassou o Kairat, que eu nem sei de que país é. O que já era de se esperar, porque a gente mal conhece esses caras, tá ligado? Então já era de se esperar, a diferença era grande. Então o Sporting passou o carro. E agora que eu tô olhando para pensar, teve muita goleada nessa gente, né, mano? O Frankfurt goleou, o Sporting goleou, o, o Bruges goleou, o City passou o carro no Napoli, apesar de não ser um placar tão grande. E basicamente foi isso. Esse foi o resumo dos jogos da Champions. O jogo do Barcelona com o Newcastle foi o último. E foi um jogo bem disputado. O Barcelona teve mais o controle do jogo, mereceu ganhar. Apesar de que passa um aperto na reta final do segundo tempo por conta da questão física até, né? Bom, esse foi o resumo da Champions e a gente se vê na próxima semana.